Beleza, né? Então vamos lá, então. Dinâmica, né? Primeira, segunda e terceira lei, tá? Eu vou seguir a sequência bacaninha da apostila de vocês aí, do livro de vocês, que é leis de Newton, as três leis, e depois aplicações. Só que eu não consigo chegar na segunda lei, galera, e não dar o básico da aplicação da segunda lei. A segunda lei, como vocês viram aí, é um capítulo só para isso, porque tem muita coisa na parte de aplicações da segunda lei, tá certo? Muita coisa mesmo. Aquela parte de calcular aceleração, tensão, força resultante, força-peso, plano inclinado, elevadores, força centrípeta, tudo isso é aplicações das leis de Newton, tá? É basicamente a aplicação da segunda lei. Então é mais que justo com um capítulo só para isso, tá certo? E então essa parte aí, obviamente que eu não vou fazer, mas eu vou iniciar o básico da segunda lei, porque ficar só na teoria da segunda lei para um outro dia, uma outra aula, for calcular uma aceleração, eu acho que fica muito distante uma coisa da outra, beleza? Bem, é, eu vou falar sobre os conceitos iniciais de força, né? O que antecede a primeira lei de Newton, que é a lei de inércia, tranquilos? E outra coisa, tá aí então os conceitos iniciais, tá? Ele começa a falar sobre, não tem como a gente falar sobre as três leis, não tem como hoje, né? Porque começou sem a noção de força. As discussões de movimento, de repouso e movimento, elas começaram sem noção nenhuma de força. Força vai ser a segunda lei, né? Mas eu já estou instigando aqui que toda vez que a gente for falar de força, eu queria que você sempre preocupasse com a origem dela, tá? Qual é a origem dessa força, tá? E quem exerceu essa força. Isso nos auxilia demais, tá? Na verdade, o papel da física é esse aqui, é levantar esses questionamentos. Nos auxilia em quê? Primeiro, conhecer a natureza da força. É uma força, é uma corda que está puxando, é você que está empurrando, é um ímã que você está utilizando. Que tipo de força é essa? Né? Qual que é a natureza dessa força? E quem exerceu? Quem exerceu é fundamental lá na frente, quando eu for discutir sobre terceira lei de Newton, tá certo? O bacana, eu sempre falo, o bacana de conversar com o terceiro ano, entre várias coisas, obviamente, é já ter uma maturidade, já ter passado por esses conteúdos. Né? Então a percepção é diferente, a gente vai lá na frente, volta. Né? Então, e o mais interessante da física é o seguinte: ele vira e fala o seguinte, ó, é, isso aqui dá um nó lá no primeiro ano, quando você começa a falar sobre referencial, porque aqui eu estou começando uma discussão para falar que, do ponto de vista das três leis de Newton, repouso é a mesma coisa que movimento. Né? Mas aí eu vou traçar algumas condições para que isso seja verdade. Né? Mas aqui ele já começa a dar essa noçãozinha de o que é movimento, o que é parado. Obviamente que eu preciso de uma força para mudar o estado inicial desses dois carrinhos aqui, né? E é essa força que eu estou perguntando qual que é a origem dela e quem que exerceu essa força, ok? Bem, o interessante é o seguinte, muito antes de Newton, né? Eu gosto de falar que Galileu, né, que é considerado o pai da física experimental, ele experimentava e testava muitos conceitos, tá? Vários conceitos de física, tá ok? Deixa eu ver se eu... E ele experimentava muitas coisas, ele começou a discutir essa, essa tendência que os corpos têm até encontrar um obstáculo, e aqui foi bem exagerado, né? Até achar um obstáculo que o impeça, né? Até ele tem uma grande tendência em continuar seu movimento de origem, tá certo? Então, a diferença de Galileu, a gente fala que Galileu morre, logo em seguida vem Newton. A gente fala que o que Newton mudou, o que ele parou de chamar de obstáculo, né, literalmente de obstáculo, e passou a chamar de força. Aí ele começa, mas Galileu começou essa discussão antes. Né? Ó, todo corpo tem uma tendência em permanecer em repouso, obviamente, se ele estiver em repouso, e tem uma tendência em continuar em movimento, a não ser que apareça um obstáculo na sua frente para impedi-lo.
Newton chega, já acha esse ambiente pronto já. Ele fala, não, mas esse negócio de obstáculo está muito vago. O que seria esse obstáculo? Aí ele começa a discutir o conceito de força, né? Aí eu sempre chamo a atenção que em leis de Newton, a primeira lei ela não é aquela teoriazinha que eu vou apresentar aqui só, apenas. Ela fala muito de força, fala muito de equilíbrio. Quase todos os enunciados de questões usam da primeira lei. Aqui eu vou começar a falar de força, né? Mas eu quero falar o seguinte. Isso aqui eu sempre defendi que a primeiro conteúdo que a gente deveria estudar, e aqui está a explicação dele, é justamente o leis de Newton. Por quê? Quando a gente está lá na cinemática, começa a estudar cinemática, começa a falar de movimento, né? Como foi o caso aqui, a gente simplesmente fala que o carro está em movimento, fala a velocidade do carro, pede para calcular a distância, pede para calcular deslocamento, mas ninguém fala o porquê que aquele objeto, né? Vou falar que carro, não porque é óbvio como ele anda, né? O porquê que ele anda, o que que posiciona. Mas um objeto qualquer, qual é quem que exerceu a força para que ele saísse do lugar? Qual que é a origem? Quem provocou o movimento? Não, a gente já começa parece que a história é de trás para frente. A gente já começa, a gente não preocupa com quem iniciou tudo, que foi a força, e já começa a falar de velocidade, deslocamento, distância percorrida, aceleração, principalmente a aceleração. A gente fala de aceleração lá na cinemática sem falar de força, né? E quando a força atua sobre algum. Falamos de movimento circular uniforme. Lá na última aula, eu falei de tensão. Imagina um objeto preso a uma corda e você girando essa corda. Então, eu falei que o papel da tensão naquele momento era de força centrípeta, gerou uma aceleração centrípeta, né? E que aquela aceleração era o único objetivo dela era mudar a direção o tempo todo da velocidade, né? Hora horizontal para a direita, vertical para baixo, horizontal para a esquerda e assim por diante. Esse era o papel da aceleração centrípeta, que a origem dessa aceleração centrípeta é o que? Alguém fez força antes, que foi a cordinha que estava amarrada no objeto aqui, certo? Então é necessário força para que tenha aceleração. Essa é a sequência correta de conteúdo. Então tem que fazer força em alguém, né? Com qual objetivo? Variar a velocidade dele. E essa variação de velocidade nada mais é do que aceleração. É lógico que eu posso provocar outras coisas com a força, não só uma variação de velocidade e consequentemente uma aceleração. Se eu estiver falando de mola, né, eu posso provocar até uma deformação, né? Eu não estou tirando a mola do lugar, mas eu estou comprimindo ou esticando a mola, né? Beleza. Outra coisa que eu falo que é necessário falar antes de chegar lá oficialmente nas leis de Newton é sobre a diferença entre uma força externa e uma força interna, tá? É, quando força interna é quando eu tento fazer força sobre o meu próprio corpo, né? Que é o que ele está mostrando aqui, mostrando um carrinho inicialmente parado, com a haste envergada aqui, né? Como se fosse uma mola comprimida aqui, só que fazendo força nela mesma. Obviamente que ela não vai sair do lugar nunca. Mas se eu conseguir dois carrinhos com essa haste aqui entre eles, né? Ela está deformada e com esse cordãozinho aqui em cima, se eu cortar esse cordão, essa haste obviamente vai esticar e vai empurrar cada um dos dois carrinhos, ok? Vai empurrar o meu carinho aqui, ó, para a direita e o outro para a esquerda. Então isso aqui é o exemplo de uma força externa, isso aqui seria o exemplo de uma força interna, tá certo? Só para diferenciar que é um, que é uma força interna de uma força externa. Eu preciso de uma força externa para gerar movimento, ok? Bem, então tá aqui. Primeira lei de Newton, só que eu começo com a experiência de Galileu, tá ok? Experiência de Galileu. O que ele fez? Embora não tenha concluído a primeira lei, né? Ele fez o seguinte, ele fez uma rampazinha, né? E ele soltava esse objeto aqui, nessa esfera, sempre de uma mesma altura. Por isso que ele foi considerado o pai da física experimental, que até então era normal surgir uma ideia, uma lei na física, e ninguém contestar, né? E ninguém tentar experimentar. Deixa eu ver se
realmente, se eu soltar um objeto, ele gasta tantos segundos mesmo. Pelo contrário, esse negócio de fazer experimento, botar a mão na massa, isso era até marginalizado, né? Então, o que era valorizado era só ideia, né? E jamais botar a mão na massa para ver se era isso mesmo que acontecia, tá? Então ele começa a fazer isso. Então ele começa do outro lado da rampa, a primeira vez ele solta, ela atinge o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de energia potencial, fica até mais fácil, né? A mesma energia potencial de altura que ele tinha aqui, considerando que não há atrito, não há perdas ao longo do caminho aqui, é a mesma energia potencial que ele vai ter no final. Nada se perde, né? Nada se cria, né? A energia apenas se transforma. Tudo bem, não é o foco aqui em energia, né? Mas a mesma altura que ele lançou aqui, ele atingiu aqui. O mesmo acontece aqui embaixo, só que ele diminui a inclinação. Ele chega à mesma altura, né? Hoje a gente sabe que é porque tem a mesma energia potencial no mesmo nível aqui, só que como ele diminuiu a inclinação, diminuiu para ele, né, o obstáculo, né? Então a esfera conseguiu ir mais longe. Então ele percebeu que se eu conseguir eliminar, né, de todo o obstáculo aqui, a tendência da esfera é ir embora. Então ele ficou nessa questão literalmente do obstáculo, né? Imaginar literalmente um muro na minha frente, né? Ou uma inclinação. Então, se eu eliminasse esse obstáculo, a tendência do corpo era permanecer em seu movimento de origem. No caso da esfera, ela foi adquirindo velocidade aqui. Quando ela chega na reta aqui, a tendência dela é continuar se nada a impedir. Esse nada a impedir, esse obstáculo, foi substituído por Newton pela palavrinha força. É lógico que não é só isso, ele foi definir o que é força e futuramente ele vai falar lá na gravitação universal um conceito universal de força, né? De força gravitacional, né? Mas ele chega aqui e pega o terreno praticamente pronto, né? E muda o contexto da lei, né? Do que ainda não era lei, né? Se a resultante das forças, se a resultante pode ter centenas de forças atuando sobre o objeto, mas se a resultante das forças sobre ele for nula, essa é a condição, tá? O corpo estará em repouso ou em movimento uniforme, tá certo? Continuará, né, em repouso ou em movimento uniforme se a resultante, né, das forças que atuarem for nula. Isso aqui está me dizendo o seguinte: se, se eu estou falando de repouso, obviamente que eu não tenho velocidade, eu não tenho aceleração e eu não tenho força resultante. Se eu estou falando de movimento retilíneo uniforme, eu que saí da cinemática há pouco tempo, né, relativamente há pouco tempo, eu estou falando de um movimento de uma velocidade também constante, então não tenho aceleração e não tenho força resultante, tá certo? É diferente, eu posso afirmar que eu não tenho aceleração, mas eu tenho que deixar bem claro que eu não tenho força resultante, tudo bem? Beleza, então quer dizer que do ponto de vista da física, agora eu posso falar que repouso e movimento uniforme é a mesma coisa, porque em ambas as situações a força resultante é nula, tá ok? É isso que trava lá na hora quem está pensando em referencial, né? Eu posso muito bem estar a 100 km por hora, esse valor não mudar e eu estar em equilíbrio, tá ok? Eu estar e ser exatamente do ponto de vista da física a mesma coisa que estar parado. Eu posso estar dentro de um carro a 100 km por hora e qualquer passageiro ali que estiver dentro do carro também, em relação ao interior do carro, está a zero, está em repouso. Mas para quem está do lado de fora, concluir que eu estou em movimento uniforme. Então as duas conclusões são possíveis para a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa dentro de um carro a 100 km por hora, se tomar o referencial dentro do carro, ela está em repouso. Se eu tomar o referencial fora do carro, está em movimento uniforme. Então, do ponto de vista da física, é a mesma coisa. Por isso que eu sempre defendi que esse conteúdo sempre deveria vir antes de qualquer coisa em física, né? Porque é ele que vai te dar condições de imaginar por que um objeto vem a movimentar, né, quando a resultante das forças não for nula. É ele que te dá uma noção de referencial. Eu começo a inércia. Quando ele vai falar de referencial, tem livro que coloca lá até assim, referencial inercial. Vai levar décadas para você estudar leis de Newton, né? Então tá aí. E vem o conceito de equilíbrio.
tá? Porque para a física, tanto o repouso quanto o movimento retilíneo uniforme encontra-se com velocidade força resultante, perdão, igual a zero. Então eu não tenho aceleração e não tenho variação de velocidade. Eu tenho velocidade, está aqui, ó, movimento retilíneo uniforme. Eu não tenho variação da velocidade. Isso que é equilíbrio. Aí tem livro que gosta de ficar detalhando equilíbrio estático quando ele está parado, em repouso, equilíbrio dinâmico quando ele está em movimento retilíneo uniforme, enfim. O importante é que está tudo em equilíbrio. Aí aqui é a hora que eu gosto de falar a seguinte coisa. É muito comum, assim, a gente, né, não é novidade para ninguém que quando eu vou fazer qualquer questão de física, qualquer prova de física, eu tenho duas ferramentas ali, né, que são essenciais. A maioria das perguntas que todos os meus alunos já me fizeram e ainda fazem, grande parte, tá, delas, a dúvida não é física, não é leis física. Geralmente eles entenderam muito bem a física, tá? A questão sempre é a interpretação de uma questão ou um recurso matemático que está utilizando ali. É raras as perguntas que alguém me faça que foi realmente uma não compreendeu exatamente um conceito físico, alguma lei física ali não ficou clara. Não, a grande maioria é a tal da interpretação e o recurso que está utilizando ali, que é matemática. E a maioria dos enunciados de questões de física, para que a gente entenda melhor, sempre inicia com base nesse slide aqui, ó. A questão sempre é iniciada assim: a resultante das forças é igual a zero. Beleza, vamos lá, 10 minutinhos. A resultante das forças é igual a zero. O corpo encontra-se em equilíbrio. O corpo encontra-se em repouso. Não, o corpo encontra-se em movimento retilíneo uniforme. Não há aceleração. Gente, são no mínimo 5 maneiras diferentes de se falar a mesma coisa. Então eles estão se. Quando eles falam dessa forma, como eu coloquei aqui, força resultante igual a zero, equilíbrio, ou o corpo está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme, eles estão querendo resguardar tudo isso que eu já falei até agora. Né? Que ele está se baseando nas leis de Newton e no conceito de equilíbrio da inércia. Tá certo? E os referenciais são iguais. A grande maioria das questões começam assim. Tá certo? A grande maioria delas. Então, tá aí, ó, nesse aqui eu não preciso falar. E agora eu vou começar a falar, né, da segunda lei de Newton. Depois a gente vai resolver algumas questões, mas o que é comum lá na primeira lei de Newton, tá certo? Porque eu só falei o enunciado, né? Só cheguei aqui e falei assim, não, o enunciado é esse aqui, ó. Se não tem o resultante atuando sobre o corpo, ele sempre continuará no seu estado de origem, seja qual dos dois, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. E do ponto de vista da física, eles são iguais, porque que eles têm em comum? Força resultante igual a zero, não tem aceleração. As velocidades, quando tem, né, que é o caso do movimento aqui, ela não varia. Né? No repouso, não tem, né? Mas também não varia. Esse que é o conceito de velocidade constante. Ok. Eu tenho várias situações aqui do dia a dia que fala de inércia, tá? Como, por exemplo, se eu pego uma situação com vários exemplos, né? Que o slide agora não quis abrir por nada. Tem vários exemplos aqui de questões sobre inércia, tá? Que é o carinha andando de skate, bate numa pedra, porque que ele é aparentemente arremessado, né? Ele na verdade, ele só está mantendo a sua tendência de movimento. Quem foi freado bruscamente foi o nosso skate. Quando eu puxo o forro de uma mesa com vários objetos em cima, se eu puxar devagar, obviamente que eu vou derrubar todo mundo, mas se eu puxar rápido, rápido o suficiente para não transferir movimento para os objetos, eles vão tender a permanecer em repouso e eu não vou derrubar nada em cima do objeto. Quando eu estou dentro de um carro, principalmente, eu percebo várias situações de inércia, né? Quando o carro avança, a minha tendência é ficar, né? Quando o carro freia, a minha tendência é ir para frente, né? Quando você passa numa parte mais baixa de carro, mais rápido, né? Que dá aquele friozinho na barriga, isso é inércia,
tá? Isso é porque a tendência dos seus órgãos internos é continuar no mesmo movimento e às vezes você passa numa baixada e sobe. Então a tendência dos seus órgãos chega a movimentar. Então essa friozinho na barriga que a gente fala, na verdade, é uma tendência dos órgãos internos permanecerem na posição que estavam antes. Então dá aquela sensação, beleza? E a gente vai resolver uns exercíciozinhos depois para ilustrar isso aqui melhor, tá? E a minha segunda lei de Newton vai começar a dar noções de força, né? Se eu pegar o mesmo objeto aqui, ó, obviamente, né, e dobrar a força que eu estou fazendo, dobrar como? Eu coloco um objetozinho aqui de massa m, e depois eu coloco um de massa 2m aqui para dobrar a força que eu estou fazendo através da corda e essa coisinha branca aqui que não parece não, mas é uma roldana, né? Então, à medida que eu solto esse objeto, ele daqui de cima da mesa é acelerado. E quanto maior a força que eu faço, maior é a aceleração. É só para mostrar mesmo qual que é a relação entre força e aceleração. Né? O bloco que vai movimentar mais rápido é o segundo bloco aqui, né? Eu não tenho um videozinho, isso aí era um videozinho. Posso fazer o contrário, posso manter as forças, né, para falar da relação entre força e massa. Né? O objeto mais lento agora é a segunda imagem. Né? Lógico que se eu manter a força e dobrar a massa que eu tenho que movimentar, a aceleração vai ser menor. Então só está querendo me dizer que quanto maior a força, maior a aceleração, desde que eu mantenha a massa constante, que é esse caso aqui. Maior força, maior aceleração. Se eu mudar a massa, né, e manter a força, minha aceleração diminui. Ok? Então tem uma relação entre força, massa e aceleração. Ele está indo definir agora a segunda lei de Newton. Tá? E toda força, seja lá na elétrica, em magnetismo lá na frente C, quanto aqui, a noção de força é absolutamente a mesma. Esse conceito simples de força aqui, eu posso usar ele sempre. Força é igual a massa vezes aceleração. A minha força sempre vai ser dada em Newton, né, que foi quem desenvolveu toda a teoria aí. Minha massa, pelo sistema internacional, perdão, é quilogramas, né, e aceleração, né, seja ela comum ou da gravidade, é sempre metros por segundo ao quadrado, ok? Então o que ele está me mostrando aqui é o conceito de força. Quem faz força em alguém com um objetivo, que é acelerar. O alguém aqui é a minha massa e o objetivo é acelerar. Então eu saí de um conceito de equilíbrio, tá? Onde a minha força resultante era igual a zero. Eu falava de força sem ter definido força ainda, tá? E eu vou definir força aqui, ó. Tranquilo? Obviamente que não vai dar para dar muito exemplo nessa primeira parte da aula, tá? E eu vou disponibilizar essa parte da aula ainda hoje. Essa nem tanto que a teoria. Eu vou colocar algumas questões de teoria no simulado também, né? Lógico. Mas vou disponibilizar ainda, né, até amanhã no máximo as duas aulas. Então todos os exercícios que eu vou cobrar no simulado, galera, vai ter ele aqui, eu resolvendo eles aqui com vocês, ok? Tensão, aceleração, força, tá ok? Então esse aqui é o meu conceito de força, tá certo? Esse aqui é o meu conceito de força. Isso aqui é só para ilustrar o que eu tentei fazer aqui atrás. Ó. Aqui eu tentei falar que quanto maior a força, maior a aceleração. E aqui eu tentei falar que quanto maior a massa, menor a aceleração. Ou seja, força e aceleração são proporcionais, mas força e aceleração é inversamente proporcional. Faz todo sentido. O que eu falei lá na primeira lei? Falei de inércia. O que era inércia? Tendência que o corpo, resistência, né? Dificuldade que o corpo oferece. E quanto maior a massa, maior a inércia. Tá ok? O Zoom vai cortar a gente qualquer hora aí. Mas quanto maior a massa, maior a inércia. Então, quanto maior a massa, gente, mais difícil é acelerar o corpo. Mais difícil é tirar ele do lugar. Então, eu só estou confirmando isso. Aí, a fórmulazinha aqui de força e a relação entre força e aceleração são proporcionais, mas se eu for analisar força e aceleração são inversamente proporcional, porque quem apresenta maior massa, ou seja, maior inércia, também oferece maior resistência. Tranquilos? Bem, o Zoom vai nos cortar aqui
Aí a gente volta na próxima aula, daqui uns 5 minutinhos, só para dar o tempo de salvar a primeira aula, ok? E, e a gente retoma na terceira lei de Newton. Vou falar um pouquinho sobre peso, tá ok? Vou falar um pouco sobre peso e vou falar um pouco sobre o que é força, dinamômetro e vou chegar na terceira lei de Newton, beleza? Mas vou deixar para fazer isso na próxima aula, tranquilos? Então, o próximo assunto, depois da relação entre força, massa e aceleração aqui, né, seria falar um pouquinho sobre a força-peso, que eu vou usar daqui para frente demais, tá? O que seria um dinamômetro, tá ok? E iniciamos na próxima aula a terceira lei, que é tranquilo, e eu acredito que talvez ainda na próxima aula seja possível já começar as aplicações da segunda lei e começar a fazer alguns exercícios. Tranquilos? Então até a próxima aula, galera.